Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu sou o Frank Bacurau, profissional de educação física, nutricionista, mestre, doutor, pós-doutor e atualmente professor da Universidade de São Paulo. Atualmente, né, mais de 15 anos, mas professor da Universidade de São Paulo, no curso de Educação Física e Saúde. Hoje eu quero trabalhar aqui, vou falar um pouquinho para vocês desse trabalho que saiu nessa revista Redox Biology, né, de 2023, que no título do trabalho é broto, né, é um extrato, né? Extrato é brotos de brócoli rico em glicosinolatos, protegem contra o estresse oxidativo e melhora a adaptação ao exercício intenso. Então, basicamente aí, esses glicosinolatos, eles são conhecidos com propriedades antioxidantes, eles se transformam em isocionatos e aí vão atuar por vários mecanismos na célula, por exemplo, estabilização da mitocôndria, estabilização da estrutura de proteínas, protegendo, né, protegendo a célula. E isso é uma informação importante. Muitos desses mecanismos que eles têm, por exemplo, eles atuam via um fator nuclear 2 lá de eritrócito, né? Eu até marquei o nome do ambiente de fator, é fator nuclear 2 relacionado a eritrócito. Eritrócito, para quem não sabe, é massa, tá? Erítro é vermelho, célula do sangue é eritrócito. E aí a sigla é NRF2, vocês vão ver aí essa proteína. Então, eles dosam essa proteína aí, esse NRF2, para mostrar que, por exemplo, o suco, né, a preparação feita a partir do broto de brócolis, tem ativação lá, tá gerando essa proteína que está ligada a antioxidante. Mas ele comenta também que os efeitos do isocianatos, né? Desses glicosinolatos, né? Eles podem também ser via, como é que fala? Via independente esse NRF2. Então, o que eles fizeram na prática? Eles pegaram os indivíduos, né? 9 indivíduos, num protocolo transverso, né? Randomizado, duplo cego, e esses indivíduos, em certo momento, fizeram ali a parte usando esse GRS, que é o substrato, que é o suquinho lá, a preparação com o do sprout do brócoli e o placebo. E aí, ó, eles fizeram durante 7 dias essas rotinas aqui de treinamento de HIIT, né? Treinamento intervalo de alta intensidade. Por exemplo, no primeiro dia fizeram 5 blocos de 4 minutos a 90 a 95% do VO2 máximo. No dia 5 fizeram 5 blocos de 8 minutos a 85 a 90% do VO2 máximo. E aqui na tabela eles estão mostrando aqui qual foi a vantagem, né? A potência média deles nos grupos, você vê que não tem diferença. Então, a randomização, ele está dizendo aí que os grupos foram bem divididos. Não tinha, um grupo não era mais treinado que o outro, não era mais capaz que o outro, etc. Então, o que eles fizeram? A ideia é que eles falam no trabalho, né? Olha, o radical livre, ele é importante para a adaptação ao exercício. Porém, o excesso de radical livre, que a gente vai chamar, por exemplo, de estresse oxidativo, quer dizer, quando você tem uma produção de radical livre e tem uma eliminação, você não tem aquele estresse oxidativo, não tem um lado negativo. Porém, se a produção, por exemplo, de espécie reativa do oxigênio, espécie reativa do nitrogênio, ficar muito alta e maior que a eliminação, você pode ter os danos. E aí, tem várias situações que poderiam criar o desequilíbrio no sentido de que a produção de radicais livres ficasse muito maior que a eliminação. Uma delas é justamente esse protocolo aqui, que ele está de 7 dias consecutivos, para não dar tempo, em teoria, para não dar tanto tempo para o sistema, o organismo dos caras se adaptar. E aí poderia ver se, por exemplo, o o isotiocianato, né, vindo do glicosinato, por exemplo, e todas as outras moléculas, teria uma influência, né, protegindo um pouco, porque esses compostos, via aquele NRF2, ativaria o mecanismo de defesa antioxidante. Então aqui a gente vê que eles fizeram, por exemplo, o ester bond determinado da proteína, então placebo, esse GRS aqui é o sprout, né, que é o extrato, lá o suco, eles fizeram o extrato de brócolis. Então eles mostram aqui. Então, por exemplo, ó, você vê que a proteína aumentou do pré e do pós. Então do primeiro dia para o 7º dia a proteína aumentou. Eles estão tomando suco de manhã e de tarde, a proteína aumentou, quer dizer, mostrando que estaria o extrato do broto de bloco estaria atuando no organismo, ativando, né, biópsia lá, do vaso lateral, por exemplo, ativando essa via antioxidante. E aí, para provar que essa via estaria funcionando ou não, eles avaliaram, por exemplo, esse conteúdo de carbanil e esse conteúdo aqui de MDA, que é o malonil de aldeído.
que são marcadores de estresse oxidativo, assim como, né? Aí eles vão aliar aqui, você vê no caso do MDA não deu diferença, mas no carbonil deu, mostrando aqui, do começo para o final, mostrando que o extrato lá do broto de brócolis estaria protegendo, teve menos conteúdo de carbonil. E aqui também ele mostra que essa mieloperoxidase, o vazamento dela, o aparecimento dela no solo, também foi menor, indicando talvez provavelmente menos lesão. Tá? E aí eles colocam outras coisas, por exemplo, aqui, ó, produção de lactato durante o trabalho, e aí você vê que os indivíduos que usaram o substrato lá do brócolis tiveram uma tendência à diminuição disso, quer dizer, relativamente dependeu menos da via glicolítica, foi menos intenso. Você vê que aqui também está mais baixo, né? À medida que eles foram fazendo aqui, isso aqui é pré e pó, e aqui eles foram fazendo intensidade dependente, né? 80, 120, 180, vai. Também você vê que aqui o GRS está menor. Não teve diferença no trabalho que eles fizeram, no qual eles fizeram a intensidade em termos de VO2 máximo. Olha que interessante, ó. O tempo de exaustão, para quem usou a preparação com base lá em broto de brócolis, né, com todas dessas substâncias, né, os glicosinolatos, teve o maior tempo de exaustão, ou seja, conseguiu fazer naquela intensidade mais tempo antes de entrar em exaustão. A frequência cardíaca aqui deu uma diferença, né, aparentemente foi menor aqui no pessoal do GRS. A taxa respiratória, taxa de troca de razão respiratória, o RR, né? Também tem uma tendência a dar mais baixa, ou seja, usando menos carboidrato. Então, se você for ver, por exemplo, lá você vê razão de troca respiratória, por exemplo, né? Gordura 0,7, carboidrato 100%, 1, quer dizer, dividir o CO2 por O2, a gente aprende isso lá na fisiologia de exercício. E aí você vê que a tendência é que quem tomou o substrato ali do bloco está mais baixa. Tá? Até faz sentido, uma vez, por exemplo, né, que parte desse RS, por exemplo, passando de 1, vai ser pela compensação do hidrogênio ali que está sendo produzido no metabolismo aeróbico. Se o lactato foi menor, então também menos hidrogênio está sendo produzido, menor dependência do metabolismo glicolítico anaeróbio, menor necessidade de compensação via ventilação. Tá? Então, é só para mostrar que tá, os resultados fazem sentido. Aí ele mostrou aqui, né, a atividade da citrato sintase, porque é uma enzima mitocondrial, e os glicosinatos e o isotiocianato, que a gente comentei, eles também atuariam via estabilização da função da mitocôndria. Aí eles mostram que a enzima, a citrato sintase, que é uma enzima do ciclo de Krebs, lá no começo não mudou, complexos de citocromo lá da mitocôndria também não deu diferença. Aqui, aí ele relata umas coisas interessantes, né, que parece que quando faz esse trabalho dava uma bagunçada na glicemia das pessoas. Então ele mostra aqui, olha, que foi comum, ele comenta no trabalho, nos resultados, que foi comum que as pessoas que fizeram esse tratamento, principalmente no grupo placebo, tivessem episódios de hipoglicemia. E aqui nesse resultado aqui ele está mostrando que as pessoas que usaram o substrato lá de brócolis, o suquinho de brócolis, o tempo médio no qual eles ficaram sob hipoglicemia foi menor, ou seja, eles tiveram essa queda da glicemia, mas, né, abaixo de 4 milimol lá de glicose, mas os indivíduos que tomaram o substrato lá, os glicosinolatos lá, ficaram menos tempo sob hipoglicemia, uma proteção. Aqui ele fala, ó, a média da glicose é maior, tá vendo, no grupo lá que tomou o brócolis. O tempo em hiperglicemia não deu diferença, insulina também não deu diferença. E aqui, ó, você vê que na glicose média, você vê aqui, ó, quem controlou o uso desse preparado aí do broto de brócolis, equilibrou melhor a glicemia deles, tá? Aqui também está mostrando nesse ponto aqui, né? Melhor equilíbrio, né? Pelo menos nesses dois pontos aqui, nesses 3 pontos, com o placebo em relação a uma glicemia melhor nesses pontos. Aqui é conteúdo de glicogênio também, tá? Tem uma diferença. Aparentemente aqui usou melhor o glicositiosionato, mas deve ter usado melhor de forma aeróbia. Então, gente, fazendo aí uma rápida prévia, não queria que esse trabalho fosse muito grande, né? Então, o brócolis, né, vegetais crucíferos, ele fala do brócolis, no caso do broto de bambu, tem esses componentes que são esses glicosinolatos. Esses glicosinolatos vão se transformar em várias coisas, ele fala dos componentes mais estudados, o isotiocianato,
que basicamente tem uma sua função antioxidante. E essa função antioxidante pode atuar tanto por mecanismos NRF2 dependentes quanto independentes. Aqui no caso eles avaliaram esse NRF2 dependente, né? O que é isso? É um sistema que ativa proteções antioxidantes. E aí, ao ativar proteínas antioxidantes, ele mantém a função da mitocôndria, ele mantém lá o equilíbrio das proteínas, tá? Para que isso? Porque ele falou assim que, ele comenta, como eu disse lá, que os radicais livres, né, são importantes para a fisiologia, mas existem situações que desequilibram esses radicais livres, fazendo com que a produção seja excessiva em relação à eliminação. Uma das situações pode ser um protocolo de exercício de vários dias, onde você não permite uma recuperação completa. Daí, então, eles fizeram os dois grupos, o placebo e o grupo que tomou de manhã e de noite um preparado com base lá no broto do brócolis. E aí o trabalho mostra que esse preparado de broto de brócolis, ele sim ativou lá a proteína do NRF2, que é aquele fator lá nuclear 2 de eritrócito, coincidente que é um fator ligado à via antioxidante, coincidentemente mostrou-se que, por exemplo, carbonil lá, né, marcadores de lesão por radicais livres estavam menor, mostrou que um efeito que eles estavam falando lá, que depois eles falaram, que efeito interessante, quer dizer, o efeito na glicemia foi melhor com esse grupo, porque houve uma tendência do grupo placebo ter episódios de hipoglicemia, episódios noturnos de hipoglicemia, né? Quer dizer, esse protocolo bagunçou aí os caras. Foi medido uma variável aí de desempenho, que é tempo maior até exaustão, né? Claro que muitas vezes no esporte a gente tem que tomar cuidado, né? Se o protocolo é tempo de exaustão ou é uma contrarrelógio. Normalmente você vê que o que ganha é o contrarrelógio, é fazer um negócio mais rápido, né? Não, mas de qualquer forma, ainda que essa metodologia tenha esse tempo de exaustão, ela demorou mais, né? Ela, quer dizer, as pessoas ficaram mais tempo uma certa intensidade nesses protocolos aí, em determinado momento do protocolo de HIIT, do que quem fez placebo. Então é isso, né? Se você não está aí comendo os seus vegetais, etc., né? Pense aí no brócolis, né? O brócolis fortão aí, né? Então é interessante, né? Você vê que a gente sempre está aprendendo nessa área de suplementação, nutrição esportiva. Então agora, claro, essas coisas do isotiocianato, essas coisas a gente desconhece. Mas agora mostrando, via aí o brócolis, via essa preparação, quem sabe aí vamos acompanhar para que ver se no futuro isso acaba se caracterizando como uma prática de suplementação. Tá ok? Curtam, né? Sei lá, curte, comente, compartilhem, curtam, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.